O término entre Lucas e Chloe aparentemente não teria sido amigável, mas é prudente assumir que entre eles ainda havia um assunto pendente. Estamos na Bélgica, o ano se presume 2019, e Lucas era balconista numa conveniência e trazia consigo uma vida simples apesar dos pesares, até que Chloe bateu em sua porta. A reaproximação da garota ao ex-namorado após um ano fazia-se necessária para convidá-lo a participar de um jogo chamado Paranoia. Onde não há saudade, pessoas, existe interesse, porque, recaídas à parte, a motivação da visita era exclusiva para aquele propósito. Tanto é verdade que, ainda sob as carícias do pós-sexo, a garota não se conteve em revelar informações que adquiriu sobre o desafio, e então convencendo Lucas a se engajar na descoberta das respostas que os levariam até a última fase. E é sobre isso... E não tá nada bem. Olá, pessoas, aqui quem fala é o Jukiba, o assunto vai ser sempre terror. E antes de quaisquer outras coisas, preciso sugerir que vocês sigam a página do iPanic no Instagram, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também nosso TikTok, cujo username é iPanic. Devo encarecidamente solicitar também que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que lançar por falta de aviso. E quem quiser ou puder contribuir com qualquer valor para a manutenção desse canal, nossa chave está aí na tela e na descrição se você preferir copiar e colar. Lembrando que para valores acima de R$10 você terá seu nome citado no começo do próximo vídeo, tal qual eu farei agora, agradecendo a Nila Brasileiro, ao Leon, ao Danilo, ao Luiz Carlos, a Thalita Machado e ao Vinícius Marques, que colaboraram conosco desde nossa última publicação. É importantíssimo, pessoas, que vocês, se puderem, é claro, ajudem o projeto, porque esse vídeo provavelmente vai ser monetizado, mas postamos outros vários ultimamente que não foram, e infelizmente essa tem sido a regra. Mesmo que não consiga colaborar com valores, eu peço do fundo da minha alma marcada pelo mal que vocês cliquem bastante em gostei e comentem o tanto quanto puderem. Podem escrever qualquer coisa que eu vou responder de todo modo, tá? Dessa forma, o YouTube entende que o vídeo é relevante e por consequência entrega para cada vez mais pessoas. E assim sendo, deixa eu ver, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! A pista que descobriram os levou, portanto, a um festival de música eletrônica, doravante chamada Rave, cujo símbolo da boate cruzava com informações que a garota coletou sobre cisnes. Essa parecia ser a última etapa para a verdadeira entrada no jogo, mantida escondida nos bastidores da boate, sobre a qual aproximavam-se da origem do som que entoava ao Lago dos Cisnes, conforme previsto, onde encontraram um fliperama cuja vitória fornecia as coordenadas para o local do desafio. E que lugar melhor para fazê-lo do que um hospício abandonado? Assim que chegaram, portanto, Lucas e Chloe foram recepcionados por duas enfermeiras, ou se pareciam com duas enfermeiras, que direcionou o casal ao salão onde outros jogadores também aguardavam a cerimônia de início. Inclusive, uma das competidoras era conhecida do casal, que era a Naomi. De repente, o sistema de som anuncia a abertura da competição, listando as diretrizes do jogo e explicando-lhes que, a cada desafio resolvido, eles receberiam a peça de um quebra-cabeça que, ao final do evento, com todas as peças em mãos, oferecia a chave de acesso à saída ao hospital, exclusiva ao vencedor. Tá, Jukiba, mas o que diabo era exatamente esse jogo, né? Do que exatamente ele se tratava? Bom, em teoria, o Paranoia era um jogo de escape. Você provavelmente já deve ter visto casas de escape por aí, né? Que nada mais são do que ambientes inóspitos cujos enigmas espalhados pela sala ou pelas salas fornecem soluções quando resolvidos em determinado tempo para que se atinja a saída. A diferença é que o Paranoia, de acordo com as regras, não permitia a desistência e o prêmio ao vencedor era de 1 milhão de euros, enquanto aos derrotados, em essência, esse era o Paranoia. Então, os participantes foram divididos em grupos, claro que Lucas e Chloe ficaram juntos, e uma vez designados em dupla, os 6 foram aprisionados a diferentes salas, tomadas 2 a 2 para que o desafio tivesse início. O problema é que, como em qualquer boa dinâmica de grupo em situações de escape, não há garantia de que os participantes conseguiriam avançar na partida, né? Eventualmente acontece de estagnar em um certo nível, e essa que era a grande questão. O jogo, ele não permitia erros, de modo que as salas eram equipadas com mecanismos que poderiam até matá-los, mesmo em caso de atraso.
Lucas e Chloe, porém, o perceberam da pior forma, pois tão logo desfizeram-se das algemas que os prendiam em desafio inicial, em seu primeiro enigma a ser descoberto, a garota precisou se amarrar numa cama, enquanto o ex-namorado tinha 2 minutos para resolvê-lo. Sua resposta revelaria a senha necessária para interromper o relógio, que vinculava um dispositivo com lâminas cada vez mais próximo de Chloe, de acordo com o tempo, e que por muito pouco não lhe foi mortal. Como dissemos inicialmente, a astúcia lógica de Lucas parecia essencial para a resolução dos desafios, e sua inteligência frente às situações de pressão foi determinante para o avanço, chegando então ao próximo nível de forma improvisada. Improvisada porque Naomi e Jablonski, outro casal de competidores, terminaram o desafio ao mesmo tempo que eles, antecipando seu acesso à etapa seguinte, fazendo com que Chloe e Lucas perambulassem por entre os corredores do hospício à procura de estratégias. Havia sei lá que cômodo era esse, um saguão talvez, onde um músico reproduzia o Lago dos Cisnes, enquanto o casal, naquele lugar, precisava buscar pelas pistas que os pudesse equalizá-los ao próximo nível. À medida que o faziam, porém, explosões isoladas naquele ambiente eram realizadas de modo a cercá-los sob as chamas, até que o desafio fosse concluído. Recompensados com um cartão enigmático, o casal agora era direcionado a uma sala de autópsia, onde, explorando as alternativas, eles descobrem que Maxine estava morta, provavelmente após ter seguido a direção correta das soluções que adquiriu através do enigma. Tensão, pessoas, tensão, porque naquele exato momento, a porta da sala era forçada para pressioná-los a resolver o desafio que os pusesse a salvo no quarto ao lado. Eles até conseguiram, mas seu dispersar ocasionou a separação entre os dois mediante um corredor que isolou o ex-namorado em infortúnio. Então, Lucas é aprisionado a uma cadeira elétrica, onde foi submetido a um exercício que testaria sua memória, sob penitência de choque em caso de erro. De fato, o desafio não era nada fácil, de modo algum, muito pelo contrário. Eram sequências de palavras enviadas em pares, para as quais o garoto precisava decorar suas combinações, sendo que, no acabar de suas chances, uma das enfermeiras, sob ordens do locutor da prova, foi designada para acabar com a raça de Lucas, que com a graça de Asmodeus conseguiu contra-atacar e sair de lá enquanto a enfermeira gêmea apenas assistia. E aqui é importante ressaltar, pessoas, que o locutor se presume também o responsável pela dinâmica de quem àquela altura não se é qualquer informação de identidade e motivação, mas será revelado quando for oportuno. Ainda assim, mesmo liberto da penitência de que foi vítima, Lucas estava sozinho, né? Mas saiu com outro cartão apontando a próxima dica, quando reencontra Chloe no escritório, onde ela procurava novos indícios. Assim que se reencontram, porém, nos é revelado que Chloe já houvera sido internada em manicômio na ocasião em que teve depressão, e que Lucas ainda sentia-se culpado pela morte da mãe quando não percebeu a invasão de sua casa por criminosos que a cometeram. Não que isso seja relevante para o enredo num primeiro momento, muito pelo contrário, mas é necessário dizê-lo a título de informação. De repente, pareceu-lhes razoável aproveitar o momento inoportuno para reatarem a relação, mas tão logo assim o fizeram, eles esbarraram em arquivos que reportavam Naomi como ex-paciente daquele mesmo hospital há alguns anos. O documento atribuía à garota comportamento violento, inclusive em questão de alerta para mantê-la à distância de objetos pontiagudos, como por exemplo uma chave de fenda, o mesmo instrumento usado para vitimar Maxine, posta morta escondida no lixo, e Ray, praticamente ao mesmo tempo que o casal descobria esse histórico. Através dessa descoberta, Chloe inferiu que Naomi pudesse ter matado Ray Maxine como retaliação pelos anos em que esteve no hospício, supostamente de forma injusta. Mas, ao mesmo tempo, não faria sentido matá-lo, sendo que em nada eles eram responsáveis por sua internação. Ou seja, a não ser que Naomi fosse louca de pedra para massacrar inocentes em nome de uma vingança que não lhes dizia respeito, a ideia de torná-la assassina não parecia plausível. E para atestá-la, era preciso pô-la à prova. Então, por entre os corredores do sanatório, o casal finalmente se depara a Naomi, que não estava em sã consciência, mas inicialmente parecia avessa a confrontá-los. Assim que percebeu as barras de ferro com as quais Chloe e Lucas se proveram para eventuais ataques contra eles, Naomi entendeu que eles as usariam para feri-la e então se pôs em defesa. Num primeiro momento, apesar de seu arquivo médico, não era possível afirmar que ela fosse responsável por qualquer situação no caso das mortes. O perigo que ela oferecia em combate era mais psicológico do que verdadeiramente uma real ameaça física aos oponentes do jogo. O problema é que ele estava em posse da mesma chave de fenda que vitimou Ray Maxine, tá? Talvez não exatamente a mesma, mas idêntica ao modelo, que, de acordo com ela, foi plantada em seu bolso para incriminá-la, o que era improvável. Mas
ainda possível. De todo modo, Lucas tentava acalmar Naomi, mas a condescendência com que Chloe se armou para tratá-la como assassina inevitavelmente faria a instável garota se insurgir em autopiedade e matar a si própria por não suportar mais a dor mental de que era vítima. Bom, o suicídio de Naomi, por si só, naturalmente não a descartava como possível homicida, mas colocava uma pulga atrás da orelha de quem houvesse desconfiado. Era evidente, porém, que ainda que a garota fosse violenta, não havia sido ela quem intermediou o desafio de memória que quase levou Lucas para casa do caralho, ocasião de uma voz masculina auxiliada por enfermeiras de quem não se há mais notícias. Após o incidente, porém, Lucas e Chloe se desentenderam sobre como trataram a colega agora morta e nisso separaram-se novamente. E enquanto isso, no lustre do castelo, Jablonski, que anteriormente havia negado se juntar ao casal na busca por soluções, encontrou uma sala odontológica onde percebeu padrões atribuídos ao número 3, de modo que, antes mesmo que pudesse investigá-los, foi entorpecido com uma injeção anestésica para desacordá-lo. A exemplo do que fora feito com Lucas depois que foi acometido com a seringa, agora estava ele, Jablonski, aprisionado a uma cadeira, dessa vez cirúrgica, não elétrica, enquanto é coagido a arrancar um por um de seus próprios dentes sob a ameaça de ser morto com uma chave de fenda. Nesse caso, era impossível culpar Naomi, né, uma vez que estava morta, mas nem mesmo extrair sua dentição impediu que o garoto fosse morto. A grande questão que se coloca é sobre quem estava por trás dessa instrumentalização da tortura e da morte, posto que observamos apenas uma mão calçada por luvas manejando a ferramenta em coação para que Jablonski fizesse o que lhe foi ordenado. Instantes após, o casal finalmente se reencontra na igreja do hospital, noticiados da morte do garoto. De acordo com Chloe, ela até tentou socorrer o colega antes que ele fosse morto, mas foi atrasada por alguém que a segurou por instantes suficientes para que sua intervenção fosse infrutífera. Infelizmente, como dissemos, Jablonski agora já estava morto, mas carregava nas mãos um baralho de tarô, colocado, claro, post-mortem, cujas cartas apontavam referências esotéricas com bases cristãs, apontando um enigma que, se resolvido, provavelmente os faria vitoriosos. Até porque, né, ainda que fossem os últimos jogadores vivos, eles não teriam como sair do prédio sem finalizar o desafio. E por isso, tensão, pessoas, tensão, porque o fato de Chloe ter chego primeiro à cena do crime, aliado ao modo com que passou a se comportar, parecia indício evidente de que ela estava envolvida em algo maior. Isso fica claro quando, descoberta a última pista para completar o quebra-cabeça, a garota tenta impedir que o ex-namorado a acompanhe, tomando a si própria a chave de acesso à saída do hospital, sem saber que Lucas também a conseguiria logo em seguida. O quebra-cabeças foi montado, a senha numérica para desbloquear a porta do hospício foi revelada. E agora, pessoas, temos Lucas e Chloe, vencedores do Paranoia, no bosque adjacente ao manicômio, lutando pela vida porque a garota agonizava a própria morte. Em momento algum, a Chloe houvera sido sequer ferida, e agora ela aparece morrendo? Nós precisamos explicar como isso acontece. E é através de insights enquanto Chloe adoecia em sofrimento que algumas informações importantes são reveladas de modo a verdadeiramente entender as circunstâncias pelas quais se deram Paranoia. Furioso, Lucas procura o responsável pelo jogo, presumindo que estivesse por perto à espreita, e quando o encontra, percebemos tratar-se de um detento usando máscara que logo no início da trama observamos ser correcionalmente transferido. De onde para onde, inicialmente não era possível dizer, mas é justo entender que o criminoso era mais próximo de Lucas do que gostaríamos. O confronto entre eles, verbal no começo, tornou-se físico bastante para ferir o protagonista, que ao dominar o marginal resolveu desmascará-lo, e ao fazê-lo... O quê? Pessoas, o criminoso, o detento, transferido correcionalmente usando máscara e ao mesmo tempo responsável pela criação do Paranoia e dono da voz que anunciava a dinâmica, era o próprio Lucas, que no auge de sua psicopatia violenta, desenvolveu o desafio para atrair sua ex-namorada, inconformado pelo abandono em que ela o teria deixado desde o término. Pessoas, Lucas era um psicopata que passou a adolescência inteira naquele hospício, cuidado pelas enfermeiras gêmeas, de quem agora ele projetava em sua mente como auxiliares na trama, para onde foi reformado desde que matou sua própria mãe quando criança, pelos maus tratos de que ele era vítima. Vocês se lembram que ele havia dito instantes atrás que assaltantes invadiram sua casa e mataram sua mãe? Pois é, mas observem, Lucas era mantido no porão de sua própria casa, que ele mesmo afirmou nunca mais ter pisado, onde era aprisionado sob tortura psicológica e, por que não física, por sua mãe, sem nome no filme. Certa vez, portanto, Lucas conseguiu escapar das correntes e, com o ódio que acumulou durante os anos, preso ao subsolo, exterminou a raça de sua própria mãe com uma chave de fenda
sob a trilha do Lago dos Cisnes. O detento que observamos no começo do enredo, no caso de ser o próprio Lucas, nos permite conjecturar que o Paranoia era meio que um exercício mental, em que o paciente, que à época estava preso, projetou sua vingança ao hospício que o havia internado anos mais cedo por ter matado sua mãe. Quando tomou idade, Lucas teria sido transferido à soltura do hospício, onde, influenciado por sua condição psicológica, elucubrou toda essa história que observamos anteriormente. Bom, mas se isso for verdade, existe a implicação lógica de que tudo o que sabemos ou achamos que sabemos não era real. E se esse for o caso, como explicar as mortes durante o jogo? E a resposta é simples. Que jogo? Afinal, o Paranoia até pode ter sido real. As mortes nele causadas foram verdadeiras de fato, sobre as quais supomos serem fatalidades que em nada relacionavam-se com o objetivo do algoz. Só que Lucas sofria de um distúrbio que ou causava perda de memória, ou de um transtorno dissociativo de identidade, onde involuntariamente assumia para si duas personas completamente distintas, mediante gatilhos que sua ex-namorada fez o favor de acionar na ocasião de abandoná-lo e foi morta por isso. Através de sua condição violenta, ele criou o Paranoia única e exclusivamente para atraí-la, por saber do interesse dela em coisas do tipo, e uma vez isso feito, levou ela ao sanatório que serviu de cenário para imortalizá-la em desgraça, apenas porque terminou o namoro. Então, sim, Lucas matou sua mãe, matou Chloe, matou pessoas avulsas em nome de sua loucura, e com todo respeito, matou os espectadores de tédio. Jogue ou Morra, ou originalmente Play or Die, é um filme belga de terror psicológico lançado em 2019, produzido pela Samuel Goldwyn Films em parceria com a Watch the Films e Kluger Partner, distribuído pela Nexus Factory junto a Bobburst Productions e com selo TVMA de classificação indicativa, e eu já explico o que é. Ao IMDb, o longa registra a média de 3.7, ou seja, nota vermelha, e uma aprovação de 10% da audiência no Rotten, ambos estes, vocês sabem, parâmetros populares de avaliação. Bom, notas baixas, né? E com a crítica não foi diferente. E apesar de destacar positivamente alguns poucos efeitos práticos, praticamente de forma unânime aponta inconsistência no enredo que torna a produção mais confusa do que sua própria premissa. As explicações que tiramos nessa análise, portanto, de forma alguma são conclusivas, tá? Porque o filme é tão ambíguo e contraditório que quaisquer versões sobre eles podem ser admitidas, inclusive nenhuma. Aos bolsos da bilheteria não há alcance porque o longa é distribuído direto para televisão, para meses após ser adequado ao serviço de demanda na condição de DVD. A questão do TVMA nos Estados Unidos significa que a obra assim classificada não é adequada para menores de 17 anos, sendo exibidas praticamente apenas em TV por assinatura. Jogue ou Morra, no caso, é belga, eu sei disso, mas não há registro de orientação parental sobre a obra no país de origem e por isso usamos a padronização estadunidense. O filme é baseado no best-seller francês chamado Puzzle, de Frank Fillier, publicado em 2013, e se autodescreve um enredo com cenários infernais, personagens manipulados como marionetes e todos os ingredientes-chave para um grande suspense. E oxalá tivéssemos isso em sua adaptação para o cinema, até porque filmes com o tema de escape room existem, e apesar de não tê-los visto todos, é quase impossível que qualquer um deles seja pior que Jogue ou Morra, a qual julgo nota 2. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.